Rapaz, que domingo é esse, hein, velho? Um domingo recheado de clássicos, né? Principalmente olhando aqui pro cenário brasileiro. Mas teremos também o Benfica enfrentando o Porto, o Milan enfrentando a Inter de Milão, um excelente clássico. Flamengo e Fluminense, né? O Fla-Flu. O Cruzeiro contra o Atlético Mineiro na final. O Grêmio Novo Horizontino contra o Palmeiras. E teremos o Grenal também pegando fogo, né? Bons jogos para a gente poder trabalhar nesse domingo. Como eu falei, com muitos clássicos. E vamos tentar extrair aqui o melhor, tá? Lembrando que curte o vídeo, se inscreve no canal e já coloca aqui nos comentários. Só atualizando aqui, já coloca aqui nos comentários. Quem você acha que vai ganhar o Grenal, né? Lembrando que o Grêmio já venceu o primeiro jogo. O Grêmio venceu por 3-0. Quem você acha que vai ser campeão? Aí fica óbvio, né, que é o Grêmio. Palmeiras e Novo Horizontino. Quem você acha que vai ser campeão? Cruzeiro e Atlético Mineiro. Aqui o bicho já pegou, né? Aqui o bicho já pegou. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Quem você acha que vai ser campeão? E por fim, Fluminense e Flamengo. Quem você acha que vai ser campeão? Coloque aqui quem vai ser os campeões dos estaduais nesse domingão, tá? Lembrando que vai ter final Confiança Sergipe aqui em Aracaju, meu irmão, Sergipe. Eu vou para esse jogo amanhã. Vai ter o Repar, né, também. Vai ter Chapecoense. Vai ter o Baiano também, né? Bahia e Vitória. Vai ter deixa eu ver se estou esquecendo algum. Sport Náutico, né? O primeiro jogo foi 3-0. Cara, tem muitos estaduais, né? A gente vai estar de olho, obviamente, nesse domingão. O Sergipe Confiança é no sábado, né? É no sábado, tô gravando esse vídeo na sexta-feira, tá? Mas vamos lá, vamos falar dos super favoritos? Cara, listei 3 super favoritos aqui pra vocês, tá? Um deles é o Los Angeles, que vai enfrentar o Dallas. O Los Angeles começou muito bem o campeonato, é um time muito forte, né, velho? Com o Boanga, que renovou, com o Son. Eles venceram os 2 jogos, né, que teve. Não tomou nenhum gol nesses 2 jogos e está muito bem no campeonato. Vai enfrentar um Dallas que não é um time ruim, mas é um time muito mais frágil, né? Como vai jogar em casa, a tendência é que vença. Então, para mim, é um dos super favoritos que teremos nesse domingão. Lembrando que o jogo é 00:30, né? Então, se está vendo esse vídeo, já tem que apostar logo, senão vai perder. O Lens vai enfrentar o Mets, né? O Lens também bem favorito para esse confronto. O Lens que tá brigando pelo título, né, com o PSG, a diferença agora é de 4 pontos. Lembrando, eu tô gravando esse vídeo antes de acontecer o jogo do PSG, mas vai enfrentar o último colocado, um time que já está rebaixado. Então, em casa, a tendência é que o Lens também vença com muita tranquilidade. E o Lens que vem de uma classificação, uma grande classificação diante do Lyon, né, fez 2-0, tomou um empate, mas classificou nos pênaltis. Mas a tendência é que contra o Mets consiga vencer esse jogo com uma certa tranquilidade. E por fim, o outro super favorito que eu coloco com odds muito boa, que dá para atuar no pré-jogo com a vitória deles, é o New York Red Bulls, que vai enfrentar o Montreal. O Montreal começou muito mal o campeonato, em 2 jogos tomou 8 gols e não marcou nenhum. Esse é um jogo que é fora de casa, né? O New York Red Bulls venceu os 2 jogos, tá com 6 pontos, né, aqui na sua liga. Lembrando que é 2 ligas, né? Tem a conferência, né, leste e oeste. Então, na sua conferência, ele é o líder, foi o único que venceu as 2 partidas. No geral, aqui é o 5º colocado, né, com 6 pontos, mas junto com esses outros times foram os únicos que venceram os 2. Tendência é que vença, né? O Montreal começou muito mal e jogando em casa, a tendência é que o New York Red Bulls vença aqui o Montreal, tá? Agora, alguns favoritos que pode se complicar. O Villarreal é um deles, que vai enfrentar o Elche. O Villarreal é um time muito bom, principalmente contra esses pequenos times, né, como o Elche e outros times da parte de baixo da tabela. O Villarreal, quando enfrenta Barcelona, Real Madrid e Atlético, costuma se complicar e perder os jogos. Isso é bom, né? Por quê? Porque ele sempre vai estar brigando aqui por vaga de Champions e provavelmente vai terminar no G4. E como eu falei, nos jogos contra as grandes equipes, eles tomam vareio, né? Mas contra essas equipes mais de baixo da tabela, eles costumam se sair muito bem. O ponto o Elche é um time também organizado, tá? Apesar de estar brigando contra o rebaixamento, é um time organizado. A tendência é que a gente tenha um jogo favorável para gols, o mais de 1,5 é uma boa, mas no ao vivo eu também vou estar de olho na vitória do Villarreal. Eu só quero confirmar para ver se o Villarreal vai estar muito bem, né? E aí provavelmente estarei na vitória do Villarreal no ao vivo. Vai depender do que está me mostrando em campo, ok? O Bolonha vai enfrentar o Verona. Bolonha também jogando em casa. O Bolonha na última partida contra o Pisa não jogou bem, mas acabou vencendo com um golzinho no final.
mas não jogou bem. Vai enfrentar um time também que está lá na parte de baixo da tabela e que provavelmente vai ser rebaixado, assim como o Pisa. A tendência é que vença esse jogo, né? Mas também por conta do último jogo contra o Pisa, que foi fora de casa, eu prefiro também levar esse jogo para ao vivo para decidir se vale a pena ou não estar de olho na vitória do Bolonha. Porém, eu gosto do Bolonha para marcar um gol, eu gosto do Bolonha empate anula. Se você quiser utilizar em uma dupla, é uma boa, tá? É uma boa essas opções. Ou se quiser também na vitória, tanto do Bolonha quanto do Villarreal, também é uma boa, não é que é ruim não, tá? Esses times em casa, contra esses times mais frágeis, ele costuma levar a melhor, né? Costuma vencer esse tipo de jogo. Só não são times tão confiáveis assim pro pré-jogo, tá? Por isso que eu não fui no pré-jogo, mas fica ao seu critério se você quer ou não, mas eu coloquei dentro dos meus favoritos. Outro favorito que eu vejo é o Fenerbahçe enfrentando o Samsunspor. Não é um jogo fácil para o Fenerbahçe, é um adversário muito chato, muito complicado, mas o Fenerbahçe sabe e está focado somente aqui agora na Superliga, né? Turca, ele sabe que precisa vencer esse jogo. Eu não sei quanto foi o placar do Galatasaray e Besiktas nesse momento, mas é um jogo difícil para o Galatasaray. O Galatasaray terá confronto pela Champions, então deve oscilar. E o Fenerbahçe vai ter uma oportunidade de diminuir essa vantagem, né? Podendo diminuir essa vantagem agora nos próximos jogos, já que está focado 100% aqui. Então a vitória do Galatasaray também acaba sendo uma boa, mas eu gosto muito também do mais de 1,5, tá? Eu gosto do mais de 1,5 para esse confronto. O NEC vai enfrentar o Volendam. Jogos do NEC já de antemão já é muito bom para gols, tá? Sempre olhe para gols. É um time muito diferente na Holanda. Eu não sei se vocês já viram um vídeo falando sobre ele, mas é um time extremamente kamikaze, tá? Eles vão para cima dos adversários. Para você ter ideia, os zagueiros têm muita participação em gol, com assistência. Porque os zagueiros, cara, quando eles estão com a bola, os zagueiros praticamente viram meio-campistas. É um time muito maluco. E isso tem dado certo pro NEC na temporada, tá? É um time que marcou 61 gols, é o segundo melhor ataque, só que é um time que tomou 43 gols, é um dos piores, tá? É sempre muito bom os jogos pro ambos marcam do NEC, só que como vai enfrentar um time muito frágil, tá? Eu prefiro utilizar pro NEC marcar 2 gols, o mais de 1,5. A vitória eu acho muito arriscado porque é um time que toma muitos gols, então nunca vale a pena. Mas para eles marcarem 2 gols, pode ser um bom negócio aqui. O Lyon vai enfrentar o Paris, o Lyon que está buscando a classificação para a Champions, né, terminar aqui no G3, sabe que não pode vacilar, né, senão o Marselha pode estar ultrapassando, o próprio Lille pode encostar. É um jogo que eles precisam vencer contra um adversário bem acessível, com uma defesa muito frágil, quase uma média de 2 gols sofridos por jogo, tá? A vitória do Lyon também estarei de olho no ao vivo, mas o empate anula é uma boa, para o Lyon marcar um gol é uma boa, no pré-jogo, busque sempre reduzir o risco. Agora, jogos mais equilibrados, né? O Genoa vai enfrentar a Roma. A Roma tem jogado muito bem, também está buscando essa classificação para a Champions. E um ponto desse time do Genoa é a média de gols sofridos, que é alta, tá? É uma média muito alta de gols sofridos. Então, para a Roma marcar um gol é uma opção que eu gosto bastante, está pagando 1,25 para se utilizar numa dupla, é uma boa. Benfica e Porto é um jogo que eu vou levar 100% para ao vivo. Para mim, um confronto muito equilibrado. O Benfica tem uma certa vantagem por jogar em casa, né? Talvez o empate anula pode ser uma boa, um empate anula Benfica, pelo fator casa, mas para mim é um confronto extremamente equilibrado e muito difícil de se apostar. Cara, é um jogo que a melhor opção é levar realmente para ao vivo. Mas o empate anula Benfica pelo fator casa pode ser uma boa. Milan vai enfrentar a Inter de Milão. O Inter de Milão poupou na Copa da Itália para focar nesse jogo, tá? Para focar nesse clássico. A Inter de Milão, para mim, é melhor do que o Milan em todos os aspectos, tá? Defensivo, ofensivo. Porém, tem uma grande perda da Inter de Milão, que é o Lautaro. E o último confronto entre eles, os últimos confrontos entre eles, na verdade, o Milan levou a melhor, né? Venceu a Supercopa, aquela por 3-0. O jogo tá empatado no final, descambou. Mas venceu o último jogo, cara, por 1-0, já por essa temporada, né? Então surpreendeu a todos essa vitória do Milan. O momento do Milan é um momento de oscilação. É um time que durante toda a temporada, na verdade, oscilou bastante. Por isso que eu não fiz nada nesse jogo no pré-jogo, tá? Na verdade, tem uma opção muito boa, lembrei agora que eu fiz, que foi para os 2 goleiros fazer 2 defesas, tá? É algo que eu gosto aqui. E estarei de olho também no mais de 1,5. Mas isso aqui é pro ao vivo, a melhor opção é pro ao vivo, mais de 1,5 nesse confronto, tá?
O Flamengo vai enfrentar o Fluminense. Cara, eu não sei, a gente não sabe como é que vai ser o Flamengo, né, com tudo que está acontecendo. Então fica muito difícil para apostar nesse jogo em resultado, fica muito difícil para apostar em gols. Eu nem comentei muito sobre isso, porque, cara, porra, me deixou muito triste a saída do Felipe Luiz e eu acredito que todo flamenguista ficou assim. Mas a gente não sabe como é que vai estar o Flamengo, né? O Flamengo tem um time melhor do que o Fluminense, mas não joga melhor esse ano do que o Fluminense. O Fluminense joga melhor, mas o time do Flamengo é superior. E esses caras podem, em qualquer jogo, voltar a jogar aquele futebol que a gente espera, né, do Flamengo. Então, por ser um jogo único, por ser uma final, para mim é muito arriscado apostar em resultado, apostar em quem vai ser campeão, apostar no mercado de gols, porque eu não sei qual vai ser esse Flamengo do Leonardo Jardim, a gente não sabe nem qual vai ser a escalação, né? Então fica muito difícil de prever algo. Mas algo que eu gosto bastante, até por ser um jogo único, é para as defesas do goleiro, né? Para o goleiro Fábio e para o goleiro Rossi fazer pelo menos 2 defesas, é algo que eu gosto. E para ambos os times tomar pelo menos 2 cartões, né? Eu também acredito que vai ser um clássico bem pegado, tá? Outro jogo que eu acredito que vai ser muito bom para cartões é o Cruzeiro contra o Atlético, né? Para ambos os times tomarem também 2 cartões. E eu também gosto de trabalhar as defesas do goleiro, né? Para o Cássio fazer 2 defesas e para o Everton. Cássio não, o Cássio vai estar machucado, né? O Matheus Cunha fazer 2 defesas e o goleiro do Atlético também. Em termos de resultado, de gols, também é um jogo para levar para o ao vivo, porque é bem difícil a gente poder falar aqui por ser um jogo único, né? Por ser um final único. O Palmeiras já construiu um resultado contra o Novo Horizontino e esse Palmeiras não tem sido um time que tem passado o carro, né, para cima dos adversários. E o outro ponto também é que o Novo Horizontino em casa tem tido um retrospecto muito bom, né, muito forte em casa, né? Inclusive no Paulistão não perdeu nenhum jogo e eliminou Santos, Corinthians, venceu esse Palmeiras não, no Palmeiras reserva, né, por 4-0. Então eu não sei o que esperar do Novo Horizontino em casa. Eles vão ter que se expor, então isso torna o jogo bom para gols, né? E é um jogo que o Palmeiras gosta. Mas esse Palmeiras parece que ainda tá... Não é um jogo tão importante assim para o Palmeiras. A verdade é essa. Pelo menos tem demonstrado isso. Óbvio que os caras querem ser campeão, é favorito para ser campeão, mas deixou essa dúvida até no outro jogo. Não tem matado os jogos o Palmeiras, né? Tem sempre placares ali apertados. Então, cara, é um jogo que eu vou deixar para ao vivo, eu não fiz absolutamente nada aqui. O Grenal, pelo Inter ter perdido por 3-0 e as declarações do treinador ter sido de um Inter que vai para cima com tudo, então eu acredito que vai ser um jogo bem aberto aqui, tá? Acredito que vai ser um jogo aberto, acredito que vai ser um jogo muito bom para gols. O Grenal tem sido bom para gols esse ano, tem saído muitos gols, e eu acredito que isso deve se repetir aqui pela necessidade de buscar o gol do Internacional e obviamente vai dar espaço para o Grêmio contra-atacar. Então mais de 1,5 eu vejo como uma boa pelo placar, né, que está aqui o agregado. Ambos os times tomar 2 cartões é uma boa, apesar de no último jogo o Grêmio não ter tomado um cartão. E cara, isso fala muito mais do juiz do que o que o Grêmio fez em campo, tá? De faltas e tudo mais, merecia. Teve faltas para cartões, mas esse jogo eu acredito que vai ser mais pegado, né? Até porque o Grêmio vai jogar num bloco mais baixo, vai parar mais o jogo, vai fazer mais faltas. Acredito que os cartões devem sair aqui. E eu gosto do cenário também para o Internacional fazer ali 3, 4 cantos, até o Race 5 cantos, quando abrir o mercado, é algo que eu já vou estar de olho desde o primeiro minuto. Para o Internacional dar 3 chutes no gol, para o 3, 4 chutes no gol, uma boa. Para o Everton fazer pelo menos 3 defesas no Grêmio, do lado do Grêmio é uma boa também, tá? Então é um jogo que eu acredito que vai ser muito bom para esses mercados. O São Paulo vai enfrentar o Frankfurt, um jogo também muito... Sempre os jogos do Frankfurt sempre estou de olho no mercado de gols, né? Então aqui vocês já sabem, já não me canso de falar isso. E é muito por conta do Frankfurt, tá? O São Paulo em casa tem uma média baixa de gols marcados e gols sofridos, mas a média do Frankfurt fora de casa é de 4 gols por jogo, velho. É uma média extremamente alta, isso olhando nos últimos 10 jogos. E jogos bons para ambos marcam. Na Holanda, eu gosto do Sittard contra o Telstar, né? Os jogos do Telstar é sempre muito bom para ambos marcam. Em 90% dos jogos do Sittard em casa aconteceu ambos marcam, então a tendência é que tenhamos um jogo muito bom para gols. E o Eagles vai enfrentar o Twente também, a tendência é um jogo muito bom para gols. O Twente fora de casa, em 9 partidas das últimas 10 aconteceu ambos marcam, em 70% dos jogos do Eagles aconteceu ambos marcam, tá? Então é um jogo muito bom para isso. Espero ter te ajudado, curte o vídeo, se inscreve no canal e bora pra cima.